Bom dia, bem-vindos ao Agronacional, um programa que apresenta esse universo encantador envolvendo o agronegócio brasileiro, responsável por quase 1/3 do PIB do nosso país. E você vai ver daqui a pouco. 12 expositoras de diversos setores participaram. E claro, também teve aquele cantinho do bate-papo, que continuou nesse outro espaço, mas diretamente com a mulher do agronegócio, com palestras técnicas e um workshop sobre morfologia da raça zebuína. A engenheira faz parte de um grupo de pesquisadores da Universidade do Estado do Amapá, a UEPA, que em parceria com o Fundo JBS pela Amazônia, está desenvolvendo projetos para dar destino aos resíduos de algumas cadeias produtivas, incluindo açaí e pescado. Então, realmente, os cuidados, eles devem seguir, o correto manejo até o momento, que esse animal vai ser abatido, E não esquecer que é do nascimento até o momento do abate. Durante toda a vida desse animal, os cuidados devem ser priorizados. A pecuária brasileira vem passando por uma verdadeira transformação nas últimas décadas, o que nos permitiu aumentar a produtividade em 170% e reduzir em cerca de 30 milhões de hectares as áreas de pastagens. E essa é uma tendência que deve se fortalecer ainda mais no futuro. A fazenda evoluiu muito, porque principalmente a parte de leite. Não que era culpa dele, mas antigamente os métodos eram diferentes, né? Quando eu vim para cá, tirava 300 litros de leite, hoje tira 7.500. Produzir no campo é ter uma empresa a céu aberto, refém de fatores externos como clima, mercado, pragas e outras séries de contratempos. Com clima temperado e uma vegetação com mais de 3.000 espécies de plantas, o Pampa é um dos biomas mais complexos e diversificados do mundo. Objeto de trabalho, pesquisas e estudos da Embrapa Pecuária Sul, localizada em Bagé, região da Campanha Gaúcha, no coração do Pampa. Chefe, agora eu fiquei curiosa, o porquê fazer um brigadeiro com bacon? Isso aí é comum? Não é comum, sim. Esse movimento do agridoce é muito forte, está sendo muito forte agora no país, mas é um movimento que já vem muito antigo já. E nos Estados Unidos foi criado, enfim, o brigadeiro com bacon, porque eles têm um consumo muito maior de bacon e lá eles têm várias variações. Olá, você está assistindo ao Agronacional e juntos vamos acompanhar belas histórias, dicas importantes e descobrir muitas novidades sobre o agronegócio. Começando o programa de hoje, vamos até o Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, para conferir um pouco do que rolou na Expo Zebu 2023. O evento mostrou uma participação cada vez maior das mulheres como protagonistas no setor agro. E o Espaço ABCZ Mulher ofereceu uma programação especial para elas. Vamos conferir. Quando o manejo vai além de apenas um conjunto de técnicas e ações no campo, estamos falando da arte de transformar esse trabalho em uma relação de confiança entre humanos e bovinos. A técnica Nada nas Mãos, ela foi criada através da observação de como que o animal se comporta na natureza. Então ela é baseada no comportamento natural do gado. Com isso, quem entende muito bem de comportamento de gado, quem entende de gado, tem muita facilidade para trabalhar com a técnica. Técnica que prioriza o bem-estar animal e ainda traz muitas vantagens para a produção, porque o foco é utilizar os instintos naturais do gado e, com isso, favorecer diversos benefícios, como a melhor produção de leite e carne e também, como consequência, o aumento da produtividade. O estresse ele acaba influenciando nos resultados produtivos, nos resultados reprodutivos, principalmente índice de prenhez na fazenda, também percas por contusão, animais estressados se batem muito mais nas estruturas e acaba aumentando bastante no frigorífico as lesões, hematomas e também na própria sanidade. Foi uma troca de experiências,
principalmente para elas que têm se destacado no campo. Para quem está no curral é muito importante esse tipo de informação, principalmente para ser replicada com os colaboradores das fazendas, com as pessoas que estão trabalhando diretamente com o gado. A técnica, que exige que a linguagem corporal seja a ferramenta de comunicação com o animal, está sendo difundida também em outros países, como Bolívia, Paraguai e México. Uma técnica que vem ganhando espaço assim como elas no campo. Durante o evento, no Parque Fernando Costa, as mulheres do agro também marcaram presença na maior feira da raça zebuína fora das pistas. O espaço ABCZ Mulher foi pensado somente para elas. 12 expositoras de diversos setores participaram. E claro, também teve aquele cantinho do bate-papo, que continuou nesse outro espaço, mas diretamente com a mulher do agronegócio, com palestras técnicas e um workshop sobre morfologia da raça zebuína. Cada vez as mulheres estão mais atuantes e durante esses próximos 3 anos na gestão, a gente quer muito movimentar as mulheres. Nós vamos fazer ações em todos os estados, principalmente onde temos os escritórios das ETRs, e acredito que vai ser muito importante para somar força e criar um grupo ainda maior entre as mulheres da pecuária. É muito bom ver o crescimento da participação feminina no agronegócio no país, tanto em cargos de liderança como também na mão de obra, mostrando um grande destaque das mulheres no campo. Vamos conhecer agora alguns projetos que visam dar uma destinação correta para os resíduos de cadeias produtivas como açaí e pescados, auxiliando os produtores rurais do arquipélago do Bailique, no Amapá, e outras comunidades do Beira Amazonas. Os projetos são frutos de uma parceria entre a Universidade do Estado do Amapá e o Fundo JBS pela Amazônia, com foco na chamada economia circular. Um conjunto de ilhas distante aproximadamente 185 quilômetros de Macapá, no arquipélago do Bailique. São pelo menos 13 mil pessoas que vivem na região. A Tamires foi criada na comunidade do Arraiol, deixou o arquipélago para investir nos estudos e agora está de volta. Eu me formei em 2019, né? E hoje eu voltei para a universidade como pesquisadora extensionista para colaborar nos projetos que são desenvolvidos na instituição. Um dos projetos pretende justamente elaborar produtos à base de pescado, né, para comunidades como o arquipélago do Bailique, o Beira Amazonas, e o segundo projeto seria a formulação de rações através de produtos alternativos, produtos oriundos das comunidades. Aproveitar o camarão, o fruto murumuru, o buriti, o caroço do buriti como ingrediente para formular uma ração alternativa para os produtores de pescado. Realidade que valoriza a chamada economia circular. A engenheira faz parte de um grupo de pesquisadores da Universidade do Estado do Amapá, a UEPA, que, em parceria com o Fundo JBS pela Amazônia, está desenvolvendo projetos para dar destino aos resíduos de algumas cadeias produtivas, incluindo açaí e pescado. Os projetos que o Fundo JBS tem apoiado com a universidade têm sido focado em 3 grandes frentes, né, que são frentes que foram demandadas pelas comunidades. Não foi nem o fundo e nem a universidade que definiu quais seriam as áreas de atuação direta nesses 2 territórios, mas as comunidades demandaram que fosse pensado, em especial a cadeia do pescado, né, com a geração de ração que diminuísse os seus custos de manutenção dos laboratórios dentro das escolas famílias, e o outro que foi o reaproveitamento dos resíduos do açaí, né? Como é que a gente reutilizava, agregando a isso a valor à cadeia do açaí e oportunizando alternativas de renda às famílias que estavam dentro do território. Nos arquipélagos de Bailique e Beira Amazonas, onde o projeto atua, a produção do açaí nativo é sustentável e conta com o apoio da cooperativa Amazon Buy. Depois de recolhidos, os frutos são levados até a sede de uma agroindústria para beneficiamento. No fim do processo, caroço e fibras da fruta são os resíduos gerados. O açaí é uma frutinha tão versátil que não é só a polpa dela que é utilizada, não. Tudo pode ser reaproveitado. E é aqui, dentro da Universidade Estadual do Amapá, que outras funções aparecem.
Dentro das pesquisas apoiadas, a gente tem a produção, principalmente a produção de compósitos, né, onde esses resíduos, as fibras e os caroços, vão ser utilizados para a produção de alguns compósitos com cimento e também com resina, que são as placas semelhantes a MDP ou MDF, o que é normalmente utilizado para a produção de móveis. Nossa intenção com o projeto é tornar as cadeias circulares. Então, a gente trabalha principalmente buscando novos ingredientes e resíduos dessas cadeias produtivas já estabelecidas ou outros ingredientes da floresta que não têm uso ainda comercial para aplicar esses produtos como ingredientes na formulação de ração. Essas rações vão ser desenvolvidas principalmente para pescado, frango e porco. Então a ideia é atender essas comunidades com uma ração de baixo custo, onde a gente tenha uma estrutura dentro da universidade capaz de produzir essa ração a partir dos ingredientes fornecidos na comunidade e gerar essa economia circular, tentando zerar o máximo de resíduos em todas as cadeias. A economia circular é um assunto recente e que pode gerar muitos benefícios para quem pratica. De acordo com o levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, 76,5% das indústrias brasileiras desenvolvem alguma iniciativa de economia circular, embora a maior parte não saiba que as ações se enquadram nesse conceito. Entre as principais práticas estão a otimização de processos, com 56,5%, o uso de insumos circulares, com 37,1%, e a recuperação de recursos, com 24,1%. 88,2% dos entrevistados avaliaram a economia circular como importante ou muito importante para a indústria brasileira. O açaí faz parte dessa realidade. Assim, regiões como Balique vão ser base para que outras tamires também sonhem em ajudar o lugar onde nasceram. Extremamente feliz, até porque de onde eu vim a gente não tem um curso superior, né? E hoje estar dentro da universidade já formada e ajudando a comunidade e outras comunidades como Beira Amazonas é muito importante, é gratificante. O foco na economia circular, associando o desenvolvimento econômico com um melhor uso de recursos naturais, faz toda a diferença para uma produção sustentável. E esses projetos no arquipélago do Bailique são grandes exemplos dessa prática. E agora vamos ver quais são os principais cuidados que os suinocultores devem ter no manejo dos animais em todas as etapas, desde a gestação e a maternidade até a terminação dos porcos. Um dos cuidados mais importantes é a atenção com a biosseguridade nas granjas de suínos, para evitar a entrada e a disseminação de doenças no rebanho. Eu diria que os cuidados começam desde o nascimento dos animais, né? O manejo correto lá no nascimento, né? Quando está sendo gerado, né? Até antes mesmo, né? Na gestação. Então, assim, antes do animal, no nascimento, já a gente tem que ter todos os cuidados possíveis, né? E aí, passando por todas as fases, né, durante a granja, as diferentes fases que ocorrem durante a granja, né, seja na gestação, na maternidade, no momento lá da creche, cria, recria e terminação, mas não acaba ali, né? Porque existem outros fatores, né, que podem interferir também. Porque é nesse momento que a gente pode botar tudo a perder, né? Que o produtor lá teve um suíno bem criado, bem nutrido, uma boa genética, né? E aí ele tem a questão do estresse, da mudança do ambiente, que pode ocasionar, por exemplo, lá no embarque, no transporte, no frigorífico, que pode colocar tudo a perder. Então, realmente, os cuidados, eles devem seguir, né, o correto manejo até o momento, né, que esse animal vai ser abatido, né? E não esquecer que é do nascimento
até o momento do abate. Durante toda a vida desse animal, os cuidados devem ser priorizados. E principalmente a gente trabalha a prevenção, não deixar as doenças adentrarem na granja. E como é que a gente consegue isso, né? Trabalhando muito biosseguridade nas granjas, as barreiras, né? Tanto a biosseguridade interna quanto externa, as barreiras físicas, as granjas serem bem cercadas, evitar a entrada, né, de toda e qualquer forma de outros animais, né, que podem veicular, transmitirem doenças, né, ter troca de roupa e das pessoas que trabalham na granja, ter a área suja, a área limpa, bem definida, e baixa pressão de infecção, ou seja, controle de todos os micro-organismos, os principais micro-organismos, né, os patogênicos, com um bom programa de vacinação, né, que é muito importante a gente ter um programa robusto de vacinação na granja, um ambiente com baixa pressão de infecção, ou seja, uma qualidade de ar, não tem circulação de micro-organismos patogênicos. E aí, isso tudo a gente tem no programa de biosseguridade. Então, implementar bons programas de biosseguridade e colocar na prática na granja. E a gente vê também como o uso de vacinas na suinocultura é uma medida preventiva fundamental para garantir o bom desenvolvimento dos animais e evitar doenças. Vamos ver agora como o Brasil está caminhando para se tornar uma grande referência mundial na pecuária, aliando produtividade com sustentabilidade. A utilização de novas técnicas e tecnologias tem permitido que os pecuaristas brasileiros tenham uma produção cada vez mais eficiente com consciência ambiental. A pecuária brasileira vem passando por uma verdadeira transformação nas últimas décadas, o que nos permitiu aumentar a produtividade em 170% e reduzir em cerca de 30 milhões de hectares as áreas de pastagens. E essa é uma tendência que deve se fortalecer ainda mais no futuro. Existe um estudo muito interessante na Embrapa que aponta que a pecuária no Brasil daqui a 20 anos ela vai ser uma pecuária mais tecnificada, mais eficiente, uma referência para o mundo, e nós vamos ser cobrados por ter um uso da terra mais eficiente para ajudar também na questão ambiental. Então, nesse sentido, as novas tecnologias elas são fundamentais, porque elas vão permitir ao pecuarista que ele tenha um uso da terra mais eficiente, mais produtivo, consiga entregar a demanda de alimentação que o mundo precisa, não só o Brasil, mas o mundo, e que a gente consiga devolver para o ambiente ou para um outro uso a terra que sobrar desse ganho de produtividade. Essa pecuária mais eficiente, tecnificada e com melhor aproveitamento de área passa pela adoção em massa de práticas como a recuperação de pastagens degradadas, o melhoramento genético do rebanho, investimentos em nutrição de qualidade e sanidade para os bovinos, entre outras atitudes. Existe também uma prática muito simples, fácil de implementar, que é a questão da divisão das pastagens, que é uma ação relativamente fácil e que o ganho é imediato e bem significativo, e esse é um caminho que o Brasil precisa seguir, diminuir a dependência do pastejo integral e não rotacionado, controlar plantas daninhas, fertilizar e ter a melhor espécie para aquela determinada região. Esses são os pontos fundamentais. E a questão de ter uma interação entre o período chuvoso e o período seco para conseguir otimizar o melhor manejo dentro do período chuvoso e sair para o período seco, isso é fundamental. Os desafios para a evolução da pecuária não são apenas dos produtores, mas sim de toda a cadeia produtiva. E é com essa consciência que entidades do setor e a iniciativa privada vêm desenvolvendo soluções sustentáveis e que ajudem o pecuarista a realizar uma gestão cada vez mais eficiente das propriedades. Essas tecnologias que estão vindo e que a Corteva vai trazer mais aí também no futuro, investimento em outras, elas são fundamentais para que o pecuarista tenha esse uso da terra otimizado. Nós temos 2 projetos em andamento hoje que são super importantes e alinhados com esse plano de 20 anos que foi apresentado e que eu citei há pouco. Um deles é o Landvisor. O Landvisor é uma ferramenta que vai permitir ao pecuarista enxergar a fazenda dele através de imagens de satélites e consequentemente, que ele tome boas decisões.
Existe uma carência muito grande de informação para tomada de decisão do pecuarista aqui no Brasil. E essa ferramenta ela vai vir, ela vai diagnosticar a fazenda, vai identificar pontos onde se deve ou não fazer uma divisão, onde se deve controlar a planta daninha, que infestação está na fazenda toda. Então é uma ferramenta super importante, não existe gestão de negócio sem informação. O outro programa que nós estamos trazendo aqui é um sonho, inclusive, que é fazer a aplicação sem água. É controlar a planta daninha sem a utilização da água. É um projeto que está em andamento ainda e ele vem para, além de controlar a planta daninha sem água, ele ainda fertilizar e fazer uma aplicação conjunta, uma operação só do adubo junto com o defensivo agrícola e controlar a planta daninha e fertilizar as pastagens. Então, esse outro programa também é super importante e alinhado com os desafios que a pecuária brasileira vai viver nesses próximos 20 anos. O monitoramento da fazenda via imagens de satélite e o controle de plantas daninhas sem o uso de água são algumas tecnologias que vão ajudar e muitos produtores nesse desafio de uma pecuária cada vez mais sustentável. E agora vamos até a fazenda de São José, em Guaratinguetá, interior de São Paulo, para conferir as particularidades da criação de vacas leiteiras na região do Vale do Paraíba. Você vai ver como a tecnologia, a genética e o conhecimento são fundamentais para que os produtores consigam uma boa produção de leite em condições climáticas desfavoráveis. Ele sempre trabalhou na cooperativa e a fazenda ficava meio abandonada. Daí eu comecei a vir para cá, eu me formei, comecei a vir para cá, não me adaptei na indústria. Daí fui ficando aqui, faz 45 anos que estou aqui. A fazenda evoluiu muito, porque principalmente a parte de leite. Não que era culpa dele, mas antigamente os métodos eram diferentes, né? Quando eu vim para cá, tirava 300 litros de leite, hoje tira 7.500. Meu pai toda a vida foi um fanático por genética e ele foi um dos melhores conhecedores de genética do Brasil. Tanto é que ele ganhou muito prêmio em São Paulo, exposições importantes. Então ele sempre gostou de genética e eu fui ficando no ramo porque herdei a fazenda, sempre trabalhei aqui, mexia mais com a agricultura, mas de um tempo para cá passei a mexer com leite e comecei a gostar também. Aqui a fazenda está com 340 vacas em lactação. O que a gente está procurando fazer é o Girolanda 3/4 e a 15/16, tentando padronizar nisso aí. No total são 800 cabeças entre mamando e caducando, que se fala. Mas no leite tem 340. A parceria com a Guinness eu acho que já faz uns 5 anos para mais até. E melhorou muito depois que eles fizeram parceria com a cooperativa. E também a passagem dos técnicos da Guinness por aqui ajuda muito, que nem a Cone, o Ricardo, todos eles sempre deram muita ajuda aqui pra gente, nessa parte técnica. A Fazenda São José tem uma história, uma evolução dentro da raça Girolanda. Alguns animais puros, mas o grande volume de gado é a raça Girolanda. E nessa estratégia, a fazenda casa muito bem a utilização de touros holandeses puros e aí volta nos animais utilizando touros Girolanda. Na sua parte aí, bastante 3/4, é um grau de sangue que a fazenda trabalha na sua maioria hoje.
e mostra para nós que nós podemos confiar nos touros jovens. A fazenda aqui, desde o início dos touros ou da Genex aí, com esses touros jovens 3/4, a fazenda acredita e trabalha esses touros 3/4. Essa tendência, porque antes, quando não tinha conforto, você trabalhava com uma raça mais forte, que é o Gir, mais levado para ele. À medida que vai melhorando o conforto, vai melhorando a dieta, você tem que caminhar para o holandês. Então hoje, no momento, eu estou querendo fixar mais na 3/4 e a 7/8 e a 15/16, nessa faixa aí, para ficar mais ou menos num padrão desse, que é o que você vê no gado hoje. Colocar o touro 3/4 nesse grau mais apurado, primeiro nós estamos pensando na vaca ideal para o sistema que a fazenda tem. A fazenda tem um compost para uma parte das vacas, não são todas elas, mas a maioria do rebanho ele acaba saindo a pasto, ele ainda vai buscar um pouco do alimento no pasto. E esse desafio, onde nós estamos aqui hoje, que é o Vale do Paraíba, ele em épocas do ano ele é muito desafiador. Conforto é importantíssimo, principalmente na nossa região, que não é uma região adequada, porque aqui é baixa altitude, temperatura muito alta, as noites são muito quentes, é difícil criar a vaca de leite aqui na nossa região. Então a gente tem que se superar em outros problemas, como uma dieta melhor, um chuveirinho para refrescar e tal. Nós entendemos que a fazenda tem nessa opção de cruzamento a condição de fazer a máquina ideal que vai ter o melhor resultado, mais rentabilidade, a fertilidade não tão afetada, digamos assim. É só a gente ver a quantidade de animais que a fazenda tem na recria, então a reprodução vem vindo muito bem. Onde ela está, com os desafios que ela tem, esse modelo de cruzamento vem trazendo um resultado bastante satisfatório. Aqui é uma fazenda que a gente visita pelo menos de 15 em 15 dias. É um dos clientes chaves nossos, ele é cliente Genex mais. Então a gente está aqui sempre dentro da fazenda. Essa fazenda aqui é uma fazenda que ela tem tudo para crescer cada vez mais, né? Seu time está investindo, vai fazer mais barracão, o rebanho crescendo. Já faz uns 3, 4 anos que aqui é 100% Genex. Fica 6 meses quase na central, já tem renovação. Então o genoma acelerou tudo e a gente está procurando acompanhar. Esse é talvez o maior destaque da Genex quando a gente olha na filosofia de um trabalho. Foi a primeira central a acreditar no genoma dentro das raças europeias, foi a primeira central a comercializar touros genômicos, foi quem realmente puxou a fila quando a gente fala de genoma. Então, a utilização do genômico nada mais é do que acreditar nos animais jovens ou na informação dos animais jovens. A gente transporta isso para as raças nacionais, a gente acredita nisso no Girolando, acredita nisso para o Gir leiteiro e é com certeza um grande diferencial. O Gir imprime uma resistência na vaca que ajuda você a vencer essas dificuldades. Temos bastante touro hoje com consistência genética que nos dá essa confiança. A prova genômica está mostrando o PTA leite, é uma informação ainda, vamos dizer assim, ela é muito importante, mas ela é uma informação de um universo que a gente precisa de muita informação. Mas se a gente olhar que nós já temos essa informação, que a gente consegue colocar ela junto com as outras informações que a gente tem, histórico da mãe, histórico do pai, irmãs muitas vezes que esses touros têm produzindo aí em outras fazendas, a gente consegue ter mais confiabilidade de trabalhar esses touros e mais consistência nessa genética que a gente está colocando dentro das fazendas, no caso aqui a Fazenda São José. Aqui na Fazenda do Tim Guimarães, é a embaixada da Genex aqui em Guará. É uma bandeira nossa fincada aqui. Eu penso em fazer mais estrutura para conforto dos animais. As vacas em lactação não vão aumentar muito, só vai melhorar o conforto para as que estão fora do sistema. Aumentando a média, se aumenta a escala, aumenta tudo.
Se a gente pensar nessa linha de evolução, de melhoramento, os melhores animais jovens hoje eu tenho certeza que estão dentro da bateria Genesis. Vacas que estão realmente produzindo leite, não são vacas às vezes que ganharam um torneio, uma exposição, não, são vacas que estão dentro de um rebanho, destacando dentro de um rebanho, com produção, com fenótipo, com qualidade. E os pais, aí o que vem muitas vezes do holandês, a gente traz isso na mesma linha de trabalho. Então, com certeza, a melhor bateria de animais jovens da pasta nacional, digamos assim, Girolando, Gileiteiro e até o Guzerá, com certeza é a nossa bateria, a bateria Genesis. Realmente o conforto e a atenção com o bem-estar animal fazem toda a diferença na produção leiteira. E apesar das dificuldades em relação ao clima na região, esses cuidados permitem que o leite seja o principal produto agropecuário do Vale do Paraíba. E seguindo na pauta de tecnologia no campo, vamos ver como ela pode ser utilizada para ajudar os produtores rurais na rentabilidade, produtividade e em governança em seus negócios. O setor do agronegócio está cada vez mais moderno e inovador, exigindo cada vez mais conhecimento e planejamento estratégico por parte das empresas. Uma boa gestão com foco na sustentabilidade é o ponto essencial para o sucesso. Produzir no campo é ter uma empresa a céu aberto, refém de fatores externos como clima, mercado, pragas e outras séries de contratempos. Uma preocupação real do produtor é a rentabilidade. Um jeito de melhorar a rentabilidade é reduzir aquilo que é desperdício, é usar a inteligência a favor do manejo da natureza, dos fatores climáticos e fazer o maior aproveitamento, reciclagem possível. Isso é uma coisa bem potencial. Quando se faz isso, já se insere a sustentabilidade no processo. Então, rentabilidade, produtividade e sustentabilidade são coisas afins. Elas são conseguidas com as mesmas ações. Para os especialistas, uma coisa é certa. Produtividade levando à rentabilidade é o uso de tecnologia. Muitas tecnologias estão disponíveis hoje. Algumas são inovadoras, algumas são mais complexas que outras, algumas dependem de 5G, dependem de sistemas de computação, dependem de sensores e atuadores. Pode ser que não se tenha acesso a isso, mas em alguma medida todos têm. E isso se paga rapidamente, porque tecnologia não é uma coisa cara. Se você comparar com adquirir uma máquina agrícola, tecnologia é barata. A forma como as decisões são tomadas dentro da fazenda impactam no negócio. É importante ter a chamada governança. A raiz dessa palavra vem do grego e significa direção. Assim, quer dizer dirigir a economia, a sociedade e até os negócios com objetivos coletivos e claros. A palavra governança é de governar. E governar é ter o controle daquilo que está acontecendo. Um ponto fundamental da liderança, da governança, é a liderança. Se você tem uma liderança, e a liderança não quer dizer o produtor e ninguém mais. A liderança tem que ser uma coisa disseminada com capilaridade em toda a estrutura dele. Tendo liderança, você já tem um fundamento, um alicerce de governança. Segundo, se você tiver... E liderança são pessoas identificadas com essa capacidade. Não é liderança, decretei que vai ser líder e é líder. Então é liderança, liderar. E o que você lidera? Gente e um processo. Assim como em qualquer empreendimento, o gestor de uma propriedade rural deve realizar o planejamento estratégico a partir de alguns pontos, como levantamento de dados, elaboração do diagnóstico da propriedade rural, interpretação dos indicadores econômicos, definição de objetivos e metas e elaboração dos planos de ação para atingir estas metas. Um bom planejamento garante o controle mais efetivo da gestão rural.
Assim, quando se trabalha com metas e objetivos definidos, fica muito mais fácil mensurar resultados e analisar o desenvolvimento da propriedade. A gente viu que o custo de recursos tecnológicos como comunicação via internet, sistemas computacionais, sensores e drones é baixo quando comparado ao gasto dos produtores com máquinas agrícolas, por exemplo. Vamos agora até o município de Bagé, estado do Rio Grande do Sul, para conhecer um pouco mais sobre o bioma Pampa e toda a sua complexidade. Lá vamos conferir um pouco do trabalho da Embrapa Pecuária Sul na região. O centro atua há mais de 30 anos, disponibilizando tecnologias nas áreas de bovinocultura de corte, de leite e ovinos. Vamos conferir. Churrasco e bom chimarrão. Duas coisas que nos remetem imediatamente ao estado que fica mais ao sul do Brasil. Abriga também um bioma com características singulares, o único restrito a apenas um estado brasileiro, além dos quase 200 mil quilômetros quadrados que ocupa no Rio Grande do Sul, se estende pela Argentina e Uruguai, em um espaço que supera 700 mil quilômetros quadrados. Com clima temperado e uma vegetação com mais de 3 mil espécies de plantas, o Pampa é um dos biomas mais complexos e diversificados do mundo. Objeto de trabalho, pesquisas e estudos da Embrapa Pecuária Sul, localizado em Bagé, região da Campanha Gaúcha, no coração do Pampa. Uma vegetação basicamente de savana, com gramíneas e leguminosas, centenas de espécies dessas plantas que servem de alimentação natural para os ruminantes, bovinos, ovinos, caprinos e até outras espécies que se alimentam de gramíneas, como os próprios equinos também. Além disso, no bioma tem as matas ciliares, né, principalmente nos rios, perto dos rios e arroios, e compõem toda uma característica única, né? A gente tem regiões mais planas e onduladas dentro do bioma, né? Áreas de várzea, as cuchilhas que a gente chama, né? Então tem toda essa característica única. E com isso, a gente tem a possibilidade de criar animais para a produção de carne em um sistema usando os recursos naturais diretamente sem ter que fazer muitas alterações. Então isso é uma característica única, a gente pode preservar o bioma e produzir, né, a carne, o leite, todos esses produtos que vêm dos animais de produção. Que já se tem catalogado são só das espécies forrageiras, né? Nós temos conhecidas mais de 450 tipos de gramíneas forrageiras, com potencial forrageiro, e mais de 150 espécies de leguminosas. Quer dizer, mais de 600... Tudo isso nativo. Tudo isso nativo. Algumas naturalizadas há séculos aí, com a introdução do gado, enfim. E fora as outras espécies de plantas, né, que compõem aí uma biodiversidade de mais de 3 mil espécies, né, no ambiente. Claro, não todas aqui, mas dentro do ambiente. Mas muitas vezes nessa propriedade, numa propriedade que trabalha bem, podem ter 100, 200 ou mais espécies dessas forrageiras, às vezes 20, 30, 50 espécies forrageiras diferentes no mesmo metro quadrado. E isso representa na natureza resiliência, redução de risco. E quando a gente incorpora o conhecimento, esse conhecimento vem já de décadas sendo acumulado por diferentes pesquisadores e centros de pesquisa, universidades, que a gente pode também incrementar a produção dessa base forrageira natural com os mesmos processos que a gente usa nas espécies cultivadas, como adubação, práticas de manejo, manejando a altura das pastagens, roçadas, ajuste de carga, enfim, uma série de práticas que a gente, inclusive irrigação, né? Há pivôs centrais hoje funcionando com esse modelo forrageiro, fazendo com que essas pastagens produzam muita carne, muito leite, a ponto de serem plenamente competitivas com qualquer outra atividade, inclusive as atividades agrícolas,
por estar localizado numa região de clima subtropical e que a temperatura média anual é mais baixa, a gente tem a possibilidade de criar raças de origem do norte, de zonas temperadas, né, como as raças taurinas. Estou falando de Angus, de Hereford, das suas cruzas sintéticas como o Braford e o Brangus, e outras, né, Charolais, Devon, tem várias outras que podem ser criadas nessa região em percentual muito alto ou como raça pura. E essas, pelo histórico de seleção, pelas suas características intrínsecas dessas raças, elas produzem uma carne de maior qualidade. Em que sentido? Que tenham características desejadas pelo consumidor, focando especialmente na maior maciez e também no maior marmoreio, que é aquela gordura entremeada da carne. Então, combinando as características do bioma, a possibilidade de produzir no bioma natural, claro, com manejos planejados e baseados nas funções ecossistêmicas desse bioma, produzir esses animais de origem taurina com uma carne de maior qualidade. Nós precisamos encurtar o ciclo, nós precisamos ter animais mais eficientes, nós precisamos desenvolver sistemas de alimentação animal que garantam menores emissões, nós precisamos de animais mais saudáveis para que possam cumprir o seu ciclo produtivo num espaço mais curto. Então, nosso foco em clima é reduzir emissões. Como é que se reduz emissões? Com eficiência. Então aí nós temos a linha de melhoramento animal. O que nós estamos buscando hoje com melhoramento animal? Animais que não só aquelas características tradicionais de desempenho, mas estamos incorporando, por exemplo, resistência ao carrapato, que é um componente fundamental. Por quê? Porque tanto melhora a eficiência como reduz, por exemplo, potencialmente o uso de produtos químicos, que é um problema, né? Nós estamos buscando animais, inclusive estamos incorporando ao nosso programa de melhoramento a capacidade de selecionar animais com menor emissão, certo? Eficiência alimentar, ou seja, animais que possam comer menos para ter o mesmo desempenho ou ter o mesmo desempenho com menos consumo alimentar. Esse é um elemento. Então a seleção genômica, né? Antes a gente tinha que esperar o animal crescer, medir suas características. Hoje se vai no DNA e se está selecionando animais cada vez mais cedo. Então esses são os componentes do melhoramento animal. Temos o melhoramento vegetal. O que nós estamos buscando, né? Plantas que possam representar um componente de um sistema mais eficiente, né? Que possam ser mais produtivas, que possam melhorar as condições do solo, que possam, por exemplo, fixar nitrogênio e que possam promover melhores dietas e melhor desempenho animal. O que a gente entende, né, e o que a gente está trabalhando para que todo o sistema de produção, considerando, claro, as emissões, mas também as remoções, né, o que as plantas captam do ar, né, CO2, incorporam nos seus tecidos, nas raízes, incorporam no solo. Tudo isso a gente busca demonstrar que neutraliza as emissões dos bovinos. Então a gente tem sistemas que podem durar indefinidamente por esse equilíbrio. O gás metano vai para o ar, ele se degrada em CO2, né, num período aí de 10 anos, e ele é captado novamente num ciclo pelas plantas, incorporado nos sistemas de produção. Então, com isso, a gente pode gerar, né, usando a pecuária integrada com as diferentes culturas da região, gerar alimentos altamente saudáveis a partir de sistemas sustentáveis, ou seja, sistemas que vão poder se reproduzir ao longo de muitos e muitos anos aí, atendendo essa demanda cada vez mais crescente dos consumidores por produtos de alta qualidade, mas também que preservem os recursos naturais. E a gente vem mostrando aqui no Agro Nacional várias iniciativas que têm elevado a pecuária do Brasil para os padrões de sustentabilidade exigidos pelos mercados e pelos consumidores. E agora, chegou aquela hora mais gostosa do programa. Eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca.
Vamos até um restaurante em um hotel de Itajaí, estado de Santa Catarina, para conhecer uma receita diferente que combina brigadeiro com bacon. Achou estranho? Mas é isso mesmo. E você vai aprender o passo a passo de como preparar essa delícia agridoce. Eu sou daquelas pessoas que acham que o bacon combina com tudo. Bacon no feijão, no risoto, na massa. Dá pra se dizer que ele é a perfeição dos ingredientes. Mas será que bacon combina com doce? É o que a gente vai ver hoje. Fomos até a cozinha de um restaurante para acompanhar o processo da receita. Chefe, é muito difícil? Não, é super fácil, é uma receita bem prática, a gente vai ensinar passo a passo, a gente vai falar um pouquinho da variação do chocolate e uma receitinha em 5 minutos, 10 minutinhos está pronta. Quais os ingredientes que eu vou precisar? A gente vai precisar de um bacon, tá? A gente aqui está trabalhando com bacon fatiado, mas você pode trabalhar com bacon em cubos, pode comprar o bacon em manta, cortar em pedacinhos e depois a gente vai mostrar a variação com bacon. Aqui a gente trabalha com bacon fatiado, média de 150 gramas, tá? A gente vai começar com o bacon, que o bacon precisa ir no forno, então a gente vai dar uma caramelizada no bacon. A gente pega um pouquinho de açúcar, tá? Média de 50 gramas, e a gente joga um pouquinho de açúcar por cima. Por que que a gente está fazendo isso? Vai dar uma quebra. Vai dar uma quebra no açúcar, né? A gordura vai absorver esse açúcar e vai caramelizar e vai fazer com que essa caramelização fique mais natural o possível. O bacon no forno pode levar de 10 a 15 minutos para dourar. Vai sair essa gordura, vai dar uma secadinha e ele vai ficar basicamente parecido com esse bacon aqui, ó. Esse bacon aqui. Ah, ele fica bem tostadinho. Bem tostadinho e caramelizado, né? Então esse pretinho aqui é proveniente do açúcar. Esse seria o segredo para deixar o bacon caramelizado. Caramelizado. Isso você pode pôr na pipoca, em outras preparações, né? Nesse caso aqui hoje a gente vai fazer com o brigadeiro, tá bom? Perfeito. Então vamos. Vamos lá? Vamos lá. A gente vai começar agora o brigadeiro, tá? Então a gente fez uma mise en place aqui rapidinha pra gente separar. Aqui a gente tem algumas variações de chocolate. A gente tem esse brigadeiro, dá pra fazer com chocolate? Sim, com chocolate que tiver em casa. A gente tem o chocolate meio amargo aqui, que é um chocolate mais defumadinho, com mais gosto de cacau. A gente tem um ao leite, né, que é um chocolate mais comum que a gente tem em casa, que é aqueles tabletes comerciais. E a gente tem o chocolate branco, que é rico em gordura, que também dá pra fazer o brigadeiro, tá? Então a gente vai começar, e o leite condensado. A gente tem o leite condensado aqui, tá? Uma caixinha, média de 200 gramas, e tablete de manteiga. Para essa receita que a gente vai fazer uma receita menorzinha, a gente vai usar 10 gramas de manteiga. A preparação é simples. Adicione o leite condensado, o chocolate e a manteiga em uma panela. Depois é só mexer. Agora a gente vai misturar, é receita de brigadeiro tradicional, a gente vai misturar até que ela solte da panela. Existem 2 pontos para 2 tipos de receita. A receita daquele brigadeiro de bolear, que é aquele brigadeiro de docinho de festa, a gente tem que deixar na panela ele cozinhar esse leite condensado, misturando com o chocolate, aí ele vai desgrudar da panela. Desgrudou do fundo da panela, a gente coloca no recipiente untado com um pouquinho de óleo e a gente depois põe na geladeira ou deixa descansar em temperatura ambiente até que fique frio para a gente fazer o boleamento. A outra variação é o brigadeiro mole, aquele que a gente come com colher mesmo. Esse não precisa cozinhar tanto. Pronto, aqui a gente já tem o brigadeiro pronto para enrolar. A gente vai despejar aqui e a gente vai deixar ele descansando, né? Super rápido, viu? Assim, uma receita super prática, dá para fazer ainda para almoço, né? Vamos dizer assim. É a sobremesa, né? É a sobremesa. Gente, já tô aqui com as luvas colocadas e eu, como uma pessoa que adora um brigadeiro, que adora um bacon, também quero aprender a fazer, né? A montar esse brigadeiro, hein, chefe? Perfeito. Aqui nós temos o brigadeiro preto e o branco. A gente já tem ele finalizado, naquele processo que a gente conversou, né? Ó, já tá bem frio, tá bem homogêneo. A gente já tem o bacon, que é esse processo já trituradinho, por isso que eu falei que dá pra gente ter ele em manta ou ele cortadinho em cubos, que no mercado já também tem essa a opção de comprar em cubos. Dourou, a gente deixa separadinho aqui e a gente vai passar o brigadeiro nesse bacon ali.
chegamos no momento da degustação aqui. A gente buscou pessoas aqui do hotel para fazer essa prova dos doces. Estou aqui com a Lúcia e com o Andréas, certo? Correto. Você já comeu brigadeiro com bacon? Não, nunca comi, essa é a primeira vez. E você? Também é a primeira vez. Tô curiosa com a textura. Bom, já que eles não comeram, vamos provar, né? Eu gostei desse aqui, ficou bem delicado. Na verdade, ficou só com um gostinho de salgado, né? Do bacon mesmo. Porque acho que são uma fatia em cima. Mas ficou muito bom, bem diferente. A Lúcia provou o brigadeiro branco com pedaços de bacon. Será que ela gostou? Esse branco aqui com a farofinha de bacon eu achei muito forte, muito salgado. Dá aquela lembrança de brigadeiro, mas por ter muito bacon em volta, parece que fugiu um pouquinho. Mas ela não desistiu. Provou mais um. Desta vez, o brigadeiro com chocolate preto. Divino. Esse sim. Textura maravilhosa. A mistura do salgadinho com o chocolate faz a diferença. Chefe, agora eu fiquei curiosa. O porquê fazer um brigadeiro com bacon? Isso aí é comum? Não é comum, sim. Esse movimento do agridoce é muito forte, está sendo muito forte agora no país, mas é um movimento que já vem muito antigo já. E nos Estados Unidos foi criado, enfim, o brigadeiro com bacon, porque eles têm um consumo muito maior de bacon e lá eles têm várias variações. E quem fez toda a preparação também tem direito de comer, hein? É bom, esse agridoce, esse salgadinho, defumado, ele harmoniza muito bem com o doce. A textura dos dois também no paladar fica muito bom. Já que está aprovado, vamos à pergunta final. Bacon é vida? Bacon é vida, sem dúvida. Bacon vai com tudo. Bom, já que vai com tudo, vou continuar comendo aqui um pouquinho mais, tá, gente? Eu concordo com a Priscila e com o chefe. Bacon vai bem com tudo. Até com brigadeiro, por que não? E com essa matéria deliciosa, a gente encerra o Agronacional de hoje. O programa que traz o mundo do campo para sua tela. Eu te espero aqui na próxima semana com mais notícias sobre o setor agro. Você também pode assistir nosso programa no TV Brasil Play e seguir as redes sociais da TV Brasil. E se quiser entrar em contato, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e contar para a gente o que você mais gostou no programa de hoje. Qual matéria você gostaria de ver aqui no ar? Venha fazer o Agronacional junto com a gente. Eu me despeço e até semana que vem. Tchau, tchau.